A magia está no ar e convida você a criar a encantadora fadinha Elara. Vem comigo espalhar encanto em cada ponto? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Campi. E a magia começa agora. Nessa primeira aula, eu vou te ensinar a fazer a delicada saia de pétalas da nossa fadinha Elara. Vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo para você arrasar. Bem-vindos à aula da nossa fadinha Elara. E para a gente começar a nossa fadinha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar sobre os materiais que a gente vai usar nela. Então eu vou deixar ela aqui de lado para a gente conversar sobre os materiais que a gente vai utilizar. Vou falar primeiro sobre as linhas que eu utilizei nesse projeto. Lembrando que o que eu falo é sempre uma referência, tá? Mas vocês podem usar a linha do gosto de vocês, da cor de vocês, não tem que necessariamente usar essa. Uma outra linha que vocês gostam também vai dar o mesmo efeito, vai ficar tão bonita quanto, tá bom? Bom, para a roupa dela, corpo, lacinho, detalhes, eu usei a Lilás Candy da Amigurumi. Eu gosto muito de usar as linhas da Amigurumi da Círculo. Então, geralmente, quando eu for indicar algumas linhas para vocês, geralmente eu vou indicar essas linhas, porque é a linha que eu gosto de trabalhar, que dá, que eu acho que meu ponto trabalha bem nessa linha, tá bom? E que eu acho que dá a estrutura que eu gosto para o meu amigurumi. Então eu uso sempre as linhas amigurumi da Círculo, a tradicional mesmo, tá bom? Então, para roupa eu estou usando a Lilás Candy, que é o número 6006. Para pele, eu estou usando a Chantilly, que é a 7563. Para o cabelo dela, eu estou usando a castanha, 7625. E para a asa, eu estou usando a branca, 8001. O que mais que eu utilizei também? Eu estou utilizando 3 numerações de agulha, tá? Começando da maior, eu estou usando a número 3, que eu uso na roupa dela, aqui na saia de pétalas dela. A 2,5 para corpo, cabeça. E a 2,2 que eu gosto de usar nos braços, que eu gosto de braços um pouquinho menores em relação ao corpo, um pouquinho mais finos. Então eu uso a 2,2. Eu sei que nem todo mundo tem agulha 2,2, porque não é todo fabricante que faz a 2,2, você pode usar a 2 também, se você quiser também um braço um pouquinho mais fino, ou usar a mesma que você está usando para o corpo, que é a 2,5, que também vai ficar legal. Estou usando alfinetes, e eu vou precisar de bastante alfinetes para alfinetar a saia. Tesoura, agulha de tapeceiro. Eu uso cola. Aqui eu estou usando 2 tipos de cola. Para mim, aqui, eu compro essas colas da Aline. Estou usando a cola de tecido e a cola de lantejoula. No Brasil, eu sei que tem várias marcas, né, de cola, de tecido e para lantejoula também. E aí você pode usar da sua preferência. O que mais que eu estou usando aqui? Eu estou usando para a boneca 2 bolinhas de isopor. E essas daqui tem 3 centímetros de diâmetro, que quando fala em polegada, é 1 polegada e 1/4. Então é 1 polegada e 1/4 ou 3 centímetros mais ou menos. Estou usando 2, tá? Que eu vou usar na cabeça e vou usar no corpo também. O que mais que eu estou usando? Estou usando elástico, esses elásticos de cabelo de criança. Estou usando para fazer o rabo de cavalo dela. Estou usando uma linha aqui mais fina, para bordar os olhos. E também estou usando essa bola aqui, aonde eu vou colocar a minha boneca, onde eu vou encaixar a minha boneca aqui, olha, para poder prender
depois as pétalas quando a gente acabar de fazer a saia. Vocês vão ver lá na aula da saia direitinho como que a gente vai fazer. Essa bola aqui, eu cortei a base dela, só uma tampinha, ó, para ela poder parar em pé. E essa bola aqui tem 10 centímetros de diâmetro, tá? Ou a circunferência dela aqui é 31,5 centímetros. E é isso. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Ah, uma coisa bem legal também. Eu gosto de usar cartelas de adesivo. E aqui eu usei, aqui ó, na cintura dela para fazer o tipo de um cinto, tá? Então eu estou usando essa cartela de adesivo. Essa daqui é de 3 milímetros de pérola. Você pode usar pérola ou você pode usar qualquer outra decoração que você goste. E, na verdade, se você também não gostar de decoração, não tem problema nenhum. Porque funciona também, vocês vão ver que ela fica tão bonita sem pérola quanto com a pérola. Tá bom? E é isso. Então agora vamos dar início às nossas aulas. Então vamos dar início à nossa fadinha Elara. A gente vai começar a nossa fadinha fazendo a saia dela. Para isso eu vou usar aqui, olha, agulha número 3, que eu quero uma sainha mais solta. E estou usando aqui o fio lilás, mas você pode usar o fio do seu gosto, né? As fadinhas são bem coloridinhas e você fica à vontade de usar a cor que você quiser. Então vamos lá, vamos começar aqui fazendo um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 5 pontos baixos. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fechar bem esse anel mágico, olha, para não ficar o buraquinho. E agora, na segunda carreira, vou fazer uma carreira de aumentos. Então, para cada um desses 5 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer 5 aumentos, o que vai me resultar 10 pontos baixos na segunda carreira. Aqui, eu estou usando, para marcar ponto, eu estou usando esse pedaço de linha. Mas você pode ficar à vontade para usar também o marcador de plástico, tá? Quando você usa a linha, eu gosto de fazer aqui, eu terminei a carreira, no próximo ponto, eu já coloco a linha aqui, olha, para saber qual que vai ser o primeiro ponto da próxima carreira. Se você for usar um marcador de plástico, assim que você fizer a primeira carreira, você coloca o marcador. E aí você fica sabendo onde foi o primeiro ponto da carreira, tá? Então, tanto faz usar um quanto usar o outro. Eu gosto mais de usar a linha porque o meu ponto é muito apertado e quando eu uso o marcador, eu deixo furinhos no trabalho. Então, é por isso que eu gosto de usar a linha, tá? Outro detalhe importante é que na hora que eu for fazer essa segunda carreira, esse fio do anel mágico que sobrou, eu já venho carregando ele comigo também, olha, para embutir no meu trabalho. Então, o primeiro ponto, eu fiz um ponto baixo, são 2, né? 2 pontos baixos para cada ponto. Já fiz meu primeiro aumento. E aqui o meu fio já trago ele junto, ó. Em todo o trabalho que eu vou fazendo aqui nesse segundo carreira, eu já trago o fio junto, porque quando chegar lá no finzinho, eu já posso cortar ele e ele já ficou embutido no trabalho. E ele não aparece mais, não me dá mais esse trabalho, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Pronto. Embuti ele no meu trabalho, agora eu já posso cortar essa linha e já tá pronto. Então, eu resultei a segunda carreira com 10 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira número 3
com um ponto baixo e um aumento por 5 vezes. Então, eu venho aqui, olha, um ponto baixo e um aumento por 5 vezes. Então, eu vou fazer isso até o finalzinho da carreira. E o último aqui, um ponto baixo, um aumento. Então, eu terminei essa carreira número 3 com 15 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira número 4 com 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 e um aumento. E aí eu repito por mais 2 vezes. Finalizei a carreira número 4 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 5 também com 18 pontos baixos, só que eu vou fazer uma coisa diferente aqui, ó. Quando eu for trabalhar no ponto baixo, eu não vou trabalhar nas correntinhas do nosso trabalho. Eu vou trabalhar aqui na argolinha de trás, que a gente chama de terceira argola, essa argolinha aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui uma agulha para mostrar bem para vocês. Olha, eu tenho as 2 argolas aqui. Olha, coloco minha agulha aqui, as 2 argolas, né? Seria o normal da gente trabalhar. Agora, o que eu vou fazer? No finzinho dessas 2 argolas, é criada aqui uma argola aqui atrás, ó. E é nessa argola que eu quero trabalhar, nessa argolinha aqui de trás. E aí, ponto sobre ponto. Vou colocar meu marcador, para eu saber onde eu comecei. E vou aqui, ó. Ele é um pouquinho mais justo, ainda mais para quem tem ponto apertado como eu tenho. Mas dá certo, só ter paciência, olha. 1. Vai com calma que consegue pegar lá atrás, ó. 2. Lembra que é sempre no finalzinho da corrente. Já tá apertadíssimo o meu ponto. 3. Faz até o final, porque eu quero o quê? Eu quero que as alcinhas, elas fiquem aqui mesmo, olha. Que é aonde depois eu vou encaixar o corpo da nossa fadinha. Então, segue fazendo até completar os 18 pontos baixos, tá? E aqui o 17. E o 18, olha, bem lá, já quase onde eu coloquei o marcador, olha, bem no finzinho aqui. Mais dificilzinho de pegar. Eu falo que eu vou fazer o meu ponto menos apertado, mas não tem jeito, sempre faço muito apertado. Pronto. Vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó, tá? Com as alcinhas todas aparecendo aqui, ó. Bom, agora a gente continua trabalhando normalmente. E agora eu vou fazer a carreira número 6. Para essa carreira número 6, eu vou fazer 18 aumentos. Então, eu tenho 18 pontos, vou fazer 18 aumentos. Então, para cada ponto de base, vou fazer um aumento. Então, um aumento, 2, 3, 4,
16, 17 e 18 aumentos. Ao final dessa carreira número 6, eu vou ter 36 pontos baixos. Agora, a carreira número 7, eu vou fazer 36 pontos baixos, ponto sobre ponto. Só que eu vou trabalhar só no BLO, ou seja, só aqui na alcinha de trás, tá? Então, vou fazer normal, 36 pontos baixos, só que só aqui na alcinha de trás. Trinta e 36. Terminei a carreira número 7 com 36 pontos baixos em BLO, então vai ficar essa alcinha da frente do ponto aparecendo em toda a carreira, tá? E agora eu vou fazer as carreiras número 8 e 9 também com 36 pontos baixos, só que de maneira normal, pegando as duas alcinhas, tá? Vou começar aqui, ó, carreira número 8, pegando normalmente as alcinhas, tá? Vou fazendo aqui e já volto com vocês para a gente dar continuidade. Terminei aqui a minha carreira número 9, com 36 pontos baixos, e agora eu vou fazer a carreira número 10, da seguinte maneira. Vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento. E vou repetir esse padrão de 2 pontos baixos e um aumento por 12 vezes, por toda a carreira, tá? Então, 2 pontos baixos e um aumento até finalizar essa carreira. E o último, 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei essa carreira número 10 com 48 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 11 também com 48 pontos baixos e novamente eu vou trabalhar só nas alcinhas de trás dos pontos. Então eu vou começar aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Tem que ficar a alcinha da frente aqui aparecendo, tá? Vamos fazendo aqui até o final. Quarenta e 47 e 48. Então eu acabei essa carreira número 11 também com 48 pontos baixos, ponto sobre ponto em BLO. Agora eu vou fazer as carreiras 12 e 13, ponto sobre ponto também, 48 pontos baixos e normal, trabalhando nas duas alcinhas, ó. Vamos começar aqui a 12, para vocês verem. Normal, tá? Então trabalha a 12 e a 13, 48 pontos baixos, e eu já volto aqui para mostrar para vocês a continuação. Finalizei aqui a carreira número 13, 48 pontos baixos, e agora a gente vai trabalhar na carreira número 14. E na carreira número 14, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e um aumento por 12 vezes. Então, já fiz uma aqui, tem que fazer mais 11 até fechar o trabalho. Então, 3 pontos altos, 1, 2, 3 e um aumento. E sigo fazendo esse padrão até o final.
E a última sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu terminei essa carreira número 14 com 60 pontos baixos. Mais uma vez, vou fazer agora a carreira número 15 em BLO. Então, sempre depois que eu faço um aumento, a próxima carreira é em BLO. E agora eu vou fazer aqui, pegando só a alcinha de trás, né, que é o BLO, 60 pontos baixos. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Cinquenta e 59 e 60. Então, eu finalizei essa carreira número 15 com 60 pontos baixos. Agora, eu vou fazer as carreiras número 16 e 17 também com 60 pontos baixos e agora pegando as duas alcinhas. Então, eu começo aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Normais, tá? Carreiras normais, pegando as duas alcinhas. Vou fazer aqui e já volto para mostrar com vocês. Carreira 16 e 17 com 60 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira número 17 com 60 pontos baixos. E agora nós vamos fazer a nossa última carreira de aumentos, que é a carreira número 18. Aqui na carreira número 18, eu vou fazer 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Sigo fazendo esse padrão de 4 pontos baixos e um aumento por 12 vezes. Então, eu já fiz uma aqui, vou fazer mais 11. E a última, 1, 2, 3, 4 e um aumento. E agora a gente vai para a última carreira da base da nossa saia, né? E nessa carreira, que é a carreira número 19, eu vou fazer novamente ponto sobre ponto só nas alcinhas de trás. Então, vou fazer aqui, olha. Como eu acabei a carreira número 18 com 72 pontos baixos, essa carreira 19 também tem que ter 72 pontos baixos. Ponto sobre ponto, trabalhando só no BLO. E finalizando aqui a carreira 19 com 72 pontos baixos em BLO. Muito bem. Terminei aqui a carreira número 19, vou puxar o fio, vou cortar e vou finalizar com um ponto falso. Como que eu vou fazer esse ponto falso? Vou colocar aqui a minha agulha vou colocar a minha linha na minha agulha de tapeceiro. E aí eu tenho que prestar atenção em duas coisas. Primeiro, o ponto o meu último ponto, qual que é o meu último ponto. E agora eu vou fazer o seguinte, lembrando aqui do último ponto, vou pular o próximo ponto, que são só essas duas correntinhas. Pulando esse, eu vou no próximo e vou entrar nas duas argolinhas, né? De fora para dentro. Puxo o meu fio. E volto naquele último ponto, ó, que é da onde está saindo a linha, tá? Aqui, ó, da onde está saindo a linha. Vou no meu último fio e entro só agora do meio para trás. E pronto.
Com isso, eu criei, ó, esse ponto aqui é um ponto falso, tá? Fica igualzinho os outros. Puxa um pouco, não precisa puxar exageradamente, mas puxa para ficar certinho. E venho aqui por trás e arremato. Pego um ponto qualquer, dou um nó e escondo essa linha por alguns pontos. Pronto. Feito isso, eu já posso cortar essa linha. Então, essa aqui a gente concluiu a primeira parte da nossa saia, que é a base, né? Onde a gente vai agora colocar as folhas dela, tá? Bom, agora nós vamos dar início às pétalas da saia da nossa fadinha. Como que nós vamos fazer isso? A gente vai pegar aqui a linha, mesma tonalidade, e a gente vai colocar, vai prender essa linha aqui, a gente vai fazer as pétalas de baixo para cima, tá? Para ficar mais fácil pra gente. E a gente vai prender a linha aqui, ó, no primeiro ponto daquelas alcinhas que a gente deixou, da carreira número 19, a gente vai colocar a agulha aqui no primeiro ponto, vamos prender essa linha aqui. E agora, o que que a gente vai fazer? Como serão as pétalas, né? Primeiro a gente vai fazer um ponto alto, então um ponto alto, eu dou uma laçada na agulha, vou pular a próxima alcinha e vou na segunda. E vou fazer o ponto alto aqui nessa alcinha. Agora eu vou fazer 2 pontos altos duplos. Quando eu vou fazer o ponto alto duplo, eu dou 2 laçadas na agulha, vou no mesmo ponto, tá? Tudo no mesmo ponto. 2 laçadas na agulha, coloco no mesmo ponto e tiro 1, 2, 3. Faço outro ponto alto duplo. 1, 2, 3. E agora eu vou fazer um ponto alto triplo. Como que é o ponto alto triplo? 3 laçadas na agulha. Então, eu vou no mesmo ponto, tiro 1, tiro 2, tiro 3, tiro 4. Repito, um ponto triplo, no mesmo ponto, 1, 2, 3, 4. 2 pontos duplos, 2 laçadinhas, 1, 2, 3, mais 1, 1, 2, 3, e para finalizar, um ponto alto. Um ponto alto. E aqui tá feita a primeira pétala da nossa saia. Vou pular um ponto e vou fazer um ponto baixíssimo no segundo. Um ponto baixíssimo. E vou repetir o mesmo processo novamente. Então, vou fazer com vocês mais uma. Um ponto alto, pulei um ponto alto. Um ponto alto. 2 ponto alto duplo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 pontos altos triplos. 1, 2, 3, 4. Mais 1. 1, 2, 3,
4. Novamente, 2 altos duplos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um ponto alto para finalizar. 1, 2. Pulo um ponto, ponto baixíssimo no próximo. E assim eu vou fazendo essas pétalas na saia por toda a volta número 19. Então, lembra de repetir o padrão sempre, tá? Ponto baixíssimo, pula um ponto. Nesse ponto que você pulou, no segundo ponto, você vai fazer a pétala. Como que é a pétala? Um ponto alto, 2 pontos altos duplos, 2 pontos altos triplos, volta 2 pontos altos duplos e um ponto alto. Pula um ponto baixíssimo no próximo. E vai fazendo isso durante toda a volta. Eu vou fazer aqui comigo e volto quando a gente estiver acabando essa volta para a gente finalizar essa carreira juntas. Estou terminando aqui as pétalas. E agora a gente vai fazer a última juntas, olha. Acabei de fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, pular um, vou no próximo. Vou fazer um ponto alto. 2 pontos altos duplos. Então, 1, 2. 2 pontos altos triplos. Ops. 2 pontos altos triplos. O segundo ponto alto triplo. Mais 2 pontos altos duplos. E um ponto alto. E aí, agora para finalizar, eu vou vir no primeiro ponto, aquele ponto que eu fiz, que eu prendi a linha, vou vir no mesmo ponto e vou também dar um ponto baixíssimo aqui, olha. Pronto. Posso puxar a linha, cortar o fio. Então, o final da última pétala é o começo da primeira, tá? Aqui tá feita a primeira carreira. Vou vir aqui por trás, vou dar um nó. Vou deixar só o nó pronto. Depois a gente arremata. Quando fizer tudo, aí já arremata tudo de uma vez. Essa carreira número 19 ficou com 18 pétalas. Gente, não tem problema se a pétala tá tortinha assim, tá? Depois a gente vai arrumar e elas vão ficar perfeitas. A gente vai arrumar uma por uma. E aí vai ficar tudo certinho, tá? Então agora, aqui na carreira número 15, eu vou vir com a agulha também do começo da saia para baixo, eu entro com a agulha de cima para baixo aqui, prendo a linha e vou fazer as pétalas da mesma maneira, tá? Vou fazer uma aqui com vocês, depois a gente dá continuidade. Então, é um ponto alto, pulei o primeiro ponto. Esse ponto alto vou colocar aqui no segundo ponto. Um ponto alto duplo. Outro ponto alto duplo. Um ponto alto triplo, 3 laçadas na agulha. 1,
2, 3, 4. Mais 3 laçadas na agulha, outro ponto alto triplo. Repito, 2 pontos altos duplos. 1. 2. E um ponto alto. Está feita a primeira pétala da carreira número 15. Agora, a gente pula o próximo ponto e no segundo a gente faz um baixíssimo. Pula o próximo ponto e no segundo a gente repete a pétala. Um ponto alto, 2 duplos, 2 pontos altos duplos. Dois pontos altos triplos. O último triplo. Volto com 2 duplos. Mais um duplo aqui. E finalizo com o ponto alto. E olha, essa pétala, deixa eu mostrar para vocês aqui um detalhe, antes da gente continuar. A pétala, ela vai chegar lá no comecinho da outra pétala, tá vendo? Ó? E a gente não vai ver essa parte de baixo aqui da saia, tá? Vai ficar assim. Então, vou fazer aqui a carreira inteira até o final, finaliza da mesma maneira, o último ponto é aqui, o ponto baixíssimo, o último, né? Aqui no primeiro ponto que a gente prendeu a linha, e já volto com vocês para a gente dar continuidade e fazer a próxima carreira. Terminei aqui a carreira número 15 e deram 15 pétalas, tá? Agora nós vamos trabalhar também na carreira número 11 da mesma maneira, tá? Então, nós vamos prender a linha aqui na carreira número 11, no primeiro ponto da carreira número 11. Vai ficando mais chatinho de trabalhar, você dá uma dobradinha aqui, ó, fica mais fácil. Então, prende a linha no primeiro ponto. Gosto de virar a linha no meu dedo ali. Prendi a linha no primeiro ponto. Vou fazer um ponto alto no segundo ponto, então vou pular esse primeiro, vou fazer um ponto alto aqui no segundo. Cuidado que aqui, ó, o primeiro, a hora que prende, ele às vezes fica um pouquinho solto, né? Você dá uma puxadinha. Então, 2 pontos altos duplos. 1, 2. Dois pontos altos triplos. 1, 2. Quer dizer, 1, né? E o segundo aqui. Um ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo. E finaliza com um ponto alto. Tá feita a nossa pétala. Pulo o próximo ponto e um ponto baixíssimo no segundo.
pulo o próximo ponto e repito a sequência de um ponto alto, dois pontos altos duplos, e dois pontos altos triplos. 1, 2. Mais dois duplos. 1. 2. E finaliza com um alto. E assim também vamos fazendo as nossas pétalas. Vou fazer aqui por toda a carreira 11 e já volto aqui com vocês para a gente fazer a última carreira aqui. Bom, terminei aqui a carreira número 11 e deram 12 pétalas nessa carreira. Agora eu vou fazer a última carreira de pétalas, que é a carreira número 7. E a gente vai fazer exatamente igual. Vou vir aqui com a agulha no primeiro ponto da carreira número 7. Vou prender a linha novamente. Vou fazer um ponto alto, pulando um ponto de base, no segundo um ponto alto. Um ponto alto duplo. O segundo ponto alto duplo. Um ponto triplo. O segundo ponto triplo. Um ponto alto duplo. Mais um duplo. E finalizo com um ponto alto. Pulo o próximo ponto de base e um ponto baixíssimo no segundo. Repito as pétalas por toda essa carreira, até o final. Vou fazer aqui e volto para a gente finalizar e eu mostrar para vocês como que a gente vai deixar essas pétalas alinhadas. Bom, terminamos aqui a carreira número 7 com 9 pétalas na carreira número 7. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai alinhar essas pétalas. Qual é o trabalho que a gente vai fazer aqui para alinhar essas pétalas, para que elas fiquem iguais a essas daqui, que a gente fez na outra bonequinha, tá? Então, vou mostrar para vocês agora como a gente vai fazer isso. Bom, agora que a gente terminou as pétalas da saia, a gente vai fazer um processo aqui que chama blocagem. Essa blocagem vai ajudar a assentar esses pontos e deixar a peça com caimento mais uniforme, mais bonito, sem precisar usar endurecedor, tá? Então, como que nós vamos fazer? Eu encontrei aqui uma bola e cortei a basezinha dela para poder ficar em pé aqui, ó. Uma bola de isopor, e você pode adaptar com alguma outra peça que você tenha na sua casa. O importante é que a gente vai usar esses alfinetes para prender
todas essas pétalas, pétalas por pétalas nessa bola aqui. Então, o ideal seria uma bola. Deixa eu pegar aqui 1 centímetro. Essa minha bola aqui, e aí vai variar muito de pessoa para pessoa, né, o seu ponto. A minha tem aqui uma circunferência de 30,5 centímetros, ó. 30 centímetros e meio, essa minha bola aqui. Mas aí vai depender de pessoa para pessoa, porque tem pessoa com ponto mais folgado, a saia vai ficar um pouco mais aberta, talvez precise de uma estrutura um pouco maior, tá? Bom, eu peguei essa bola aqui e eu vou encaixar a minha saia aqui nessa bola, tá? Vou colocar um alfinete aqui, ó, só para prender aqui, para ela não ficar dançando para lá e para cá. E aí o que eu vou fazer agora? Essa parte é a parte mais complicada, não porque ela seja difícil, mas é porque precisa de paciência. Eu vou pegar aqui e vou alfinetar cada uma dessas pétalas, vou alfinetando aqui na minha bola. Para quê? Para depois, quando eu fizer a blocagem, essas pétalas ficarem assim retinhas, né? Lembra que eu mostrei a outra bonequinha aqui, olha? As pétalas vão ficar bem retinhas, tá? Então, vou fazer o mesmo processo aqui. Então, eu vou prendendo pétala por pétala em todo o torno da minha bola. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, pra gente não demorar muito aqui fazendo isso. Eu vou fazer isso em toda essa carreira primeiro, depois eu venho fazendo na carreira de cima, tá? Olha, importante deixar todas as pétalas bem esticadinhas. Vou fazer daqui esse pedacinho, para vocês verem como que é. Então, porque o crochê, né, conforme a gente vai fazendo, ele vai dando essa viradinha para cima. Então, é importante que você assente pétala por pétala, olha. Venho na de cima também e vou colocando, ó. Vou fazer só essa frente aqui. Pra você ver como que vai ficar, tem que ficar a saia inteira desse jeito, tá? Olha, vamos colocando os alfinetes. E o bom do isopor é isso, né? Que você pode alfinetar e ela vai segurar lá e não tem problema, porque às vezes a gente pode usar um papelão, alguma coisa, pode ser que ela... Papelão eu não aconselho usar, por quê? Porque a blocagem eu vou molhar. E aí, se eu usar papelão, a hora que eu molhar, ele pode manchar o teu crochê, tá? Então, eu não aconselho você usar papelão. Se for alguma coisa de plástico que você consiga furar com alfinete, tá bom? Então, olha, a saia inteira vai ter que ficar assim, toda pregadinha. Vou pregar a minha aqui, o resto dela toda, e já volto aqui com vocês para a gente fazer o processo da blocagem. Bom, eu alfinetei toda aqui, olha, a saia na minha bola. Tá toda alfinetada, bem presinha e bem esticadinha, tá? Estica bem essas folhinhas, olha, para quando soltar ela ficar bonitinha. O que que eu vou fazer? Eu peguei aqui, eu tô só com uma pranchinha de isopor que eu uso, porque eu vou molhar agora, né? Essa peça aqui, então, para não sujar minha mesa. E eu vou molhar como? Eu peguei aqui um desses borrifadores e eu coloquei dentro desse borrifador um pouquinho de amaciante, e aí eu coloquei pouquinho mesmo, tá? Coloquei por aqui assim, ó, de amaciante, completei com água. E agora é bem simples, tá? Você vai borrifar a peça até que ela fique bem molhadinha. Então, você borrifa bastante aqui as folhinhas. Vai fazendo isso só. Gostoso, né? Que a gente borrifa, fica com cheirinho de amaciante, uma delícia. Você vai borrifar e deixar bem molhadinha toda a peça, para certificar que
que a água com amaciante está entrando bem nas folhinhas, tá? Ó, tem que ficar encharcadinho mesmo, tá? Bom, depois que você molhar ela todinha, você vai deixar secar. Então é por isso que a gente primeiro faz a saia da boneca. Para quê? Para que ela vai ficar secando, e enquanto ela fica secando, eu vou fazer o corpo da boneca, vou fazer as asas, os braços, e essa peça aqui vai ficar secando. Eu gosto muito de deixar de um dia para o outro. Se tiver muito frio, às vezes fica um dia e meio. Então, mas dá tempo de você fazendo as outras partes da boneca, tá? Se você for fazer mais de uma boneca, você aproveita e já faz as 2 saias ou as 3 saias e deixa o máximo possível ela molhadinha, para que quando você acabar o corpo da boneca, as asas, você já tenha a saia pronta, tá bom? Então eu vou molhar a minha aqui, deixa bem molhada, bem encharcada mesmo, aqui ainda não tá bem encharcada do jeito que eu quero, eu vou complementar, porque o crochê ele até muda um pouquinho de cor, aí você vê onde ele tá mais escurinho, ele tá mais molhadinho, onde ele estiver muito claro, porque ainda não molhou bem, tá? Quanto mais molhado você deixar, ó, quanto mais molhado você deixar, melhor vai ser o resultado depois, porque ele vai secar, ele vai dar tipo uma engomadinha leve, tá? E vai ficar um resultado bem bonito na hora que ela ficar bem sequinha. Então eu vou acabar de fazer a blocagem do meu aqui, e eu volto com vocês pra gente começar as asas da nossa boneca, que as asas também a gente vai fazer o endurecimento, então também a gente vai deixar secando enquanto a gente faz o corpo, tá bom? Eu vou fazer aqui e volto com vocês para a gente começar a fazer as asas. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho, assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!